Paz, irmãos. Boa noite. Amém? Nós já estamos aqui juntos desde segunda, né? Segunda, estivemos aqui no Príncipe Hotel ontem, lá em casa de Tiago e Paula, e hoje aqui de novo. Primeiro dia que nós ministramos sobre a beleza do Senhor Jesus, de nos inspirar a tolerar uns aos outros, amar uns aos outros, sobretudo observando a vida de Ananias, né, que tinha intimidade com Deus, e tendo intimidade com Deus, teve a visão de Deus para a vida das pessoas que ele alcançava, ao ponto de orar por Paulo, que era um perseguidor da igreja, e ele não tinha muito interesse em Paulo, pelo contrário, tinha medo de Paulo, mas porque Jesus disse que Paulo era um vaso precioso para ele, ele disse: é precioso para ti, é para mim, lá vou eu. E orou o Saulo, e Saulo ficou curado e cheio do Espírito Santo. Ontem nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, ele anda como confuso, né? Ele está muito interessado no duvidoso. Os confusos foram os dois discípulos no caminho de Emaús. Tomé era um sujeito cheio de dúvida, e o Senhor Jesus foi atrás dele. O Senhor Jesus está muito interessado nos frustrados. Pedro estava extremamente frustrado depois da crucificação de Jesus e disse: vou pescar, ou seja, vou desistir de pescar homens e vou pescar peixe. Certo que Jesus foi buscá-lo, porque Jesus estava interessado nas pessoas frustradas. Jesus estava interessadíssimo nos medrosos, e os discípulos, com medo dos judeus, estavam trancados dentro de casa, e Jesus foi lá e disse: paz seja conosco. E depois de Jesus restaurar todas essas mazelas, e eu disse: é bem provável que você se identifique com um ou com o outro. Eu particularmente me identifico com todos. Já me vi no lugar de medo, já me vi no lugar de frustrado, já me vi no lugar de duvidoso, já me vi no lugar de confuso. Depois de Jesus cuidar deles, o Senhor Jesus os orientou, né? Dando uma cartilha básica do que é que eles tinham que fazer. Pedir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, porque eu estou indo para o Pai, eu estou subindo, então quero dar essa orientação a vocês. Dissemos que isso nos faz amar ao Senhor, que olha para nós desse jeito, mas também nos desafia a sermos exemplos, nos desafia a imitarmos a Jesus, que é assim conosco, e nós devemos ser com os próximos, ou com o próximo, com os irmãos. Amém? E hoje nós vamos falar do amor pleno para com Deus, amando totalmente ao Senhor. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio 6, verso de 1 a 5. Deuteronômio 6, de 1 a 5. Você quer usar o microfone? Por favor, se não tiver como ontem, Chiano. Obrigado. Você está bem conectado, então eu estava falhando. Por favor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Nunca falte para te servir, nem a Denise é para te amar. Amém? Nós vimos Priscila hoje à tarde, e ela estava ótima. Quando chegamos na rua, já estava na sacada dando a mão assim, ó. Não estava no quarto. Glória a Deus, Deus é bom. Estamos levando boas notícias lá para Salvador. A igreja lá está orando insistentemente por ela. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias
sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Amém? Amém. Senhor, ministra a nossa vida, como o Senhor tem feito sempre. Reconhecemos pela tua palavra e pela nossa experiência que o Senhor nunca nos despede com fome. Só estamos vazios se nós insistimos em permanecer cheios do que já estamos cheios. Mas se nos esvaziarmos, certamente o Senhor nos encherá. Suplicamos que o Senhor nos enche do teu Espírito, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Dr. J.I. Pack diz que não devemos ter ouvidos onde a palavra de Deus não tem voz. Onde você for, onde você estiver, não deve ter ouvidos se ali não há a voz da palavra de Deus. Se a voz é a voz do mundo, se a voz é a voz do diabo, se a voz é a voz da carne, para isso não devemos ter ouvidos. Devemos ter ouvidos, é óbvio, somente para a palavra de Deus. É óbvio que eu estou falando de uma frase poética, não significa que você não vai ouvir de tudo e discernir o que é bom. Ouvidos para ouvir e acolher e receber. Não há outro ensino que deve chegar no nosso coração a não ser o ensino da vontade de Deus. Amém? Amém. E esse texto está falando exatamente do grande ensino de Deus para o seu povo. Deuteronômio significa segunda lei, ou repetição da lei. Moisés é o libertador que tira o povo do Egito e está indo com o povo no deserto. E já depois de muito tempo, Moisés recebe direção, revelação que vai morrer. E ele então passa o cajado para Josué. Nós falamos ontem que quando alguém vai sair, vai se despedir, diz o mais importante na sua mente, no seu coração, quando vai despedir. Alguém vai embora, vai fazer uma viagem, então o que é mais importante para ele, ele diz ali na hora que vai embora, né? Cuida do cachorro, fecha a torneira, fecha o portão, não deixa a porta aberta, estou indo, tchau, e ainda saindo no carro, no ônibus ou na moto, diz, olha, cuida disso assim, assim, assim. São as últimas recomendações. As últimas recomendações de Jesus, quando ele partia para a glória, né, assunto aos céus, foi dizer, pregar o evangelho a toda criatura, e de por aí, fazendo discípulos, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era a grande recomendação do Senhor Jesus. Estou indo embora, tchau, estou subindo, eu ainda volto para pregar vocês, estou indo. Deu as últimas recomendações. E Moisés então chama o povo para dar as últimas recomendações, porque ele está entregando o povo na mão de Josué. Então, queridos, ele dá as últimas recomendações e esse texto é o texto que mostra o resumo da lei. O resumo de todo o ensino de Moisés no deserto. De toda a revelação que Moisés recebeu, de lei moral, de lei cerimonial, de tudo, absolutamente de tudo, leis civis, leis de culto, leis do casamento, leis de como proceder com o vizinho que lhe roubava alguma coisa, todas as leis, morais e cerimoniais, Moisés agora faz o resumo. É como se ele dissesse assim, de tudo que eu dei para vocês de lei e de ensino, vou dar agora a suma. E a suma é esse texto que eu estou falando para vocês, e que se resume especificamente no verso 5, quando diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso é o resumo de todo o conteúdo da vida de Moisés. Estou entregando vocês na mão de Josué e digo a vocês o seguinte, ame ao Senhor acima de tudo. E não só acima de tudo, mas de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amando totalmente ao Senhor. Amém? Primeiro, é um amor da aliança. Estes, pois, são os mandamentos. É um amor de aliança. Não é só uma afeição.
não é só um amor, não é só uma admiração, ou gostar, ou curtir, ou se deliciar. É um amor de laço, é um amor de pacto, é um amor de voto. O Senhor tem conosco uma aliança. Nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro, amém? Amém. Mas nós correspondemos a esse amor. Nós correspondemos a esse amor. Necessário é correspondermos a esse amor, porque temos uma aliança. O Senhor fez uma aliança conosco e nos atraiu para si. E nos atraiu para si. Não é um amor meramente baseado em juras, mas um amor de um relacionamento, de uma aliança, de um casamento, de um grude com o Senhor. Alguém já disse que se nós quiséssemos desistir de Deus, não poderíamos. E se pudéssemos, não queríamos. Porque Ele opera em nós o querer e o efetuar. Ele nos atraiu. Jesus Cristo disse assim: quando eu for levantado, atrairei muitos para mim. Nós somos atraídos por Jesus. Nós somos atraídos por Ele. Então, se a gente quisesse, não podia, porque Ele nos atraiu. Tem uma aliança, nós estamos amarrados. E se tivéssemos a liberdade de irmos, não íamos querer, porque Ele alterou a regência da nossa mente. Quem ama ao Senhor por juramentos e religiosidade, nunca vai entender isso. Vai dizer assim: na hora que eu quiser, eu vou. Mas quem ama ao Senhor porque o Senhor o atraiu e fez com ele aliança, sabe o que eu estou falando? Não tem como se desligar dele. A gente não consegue mais e nem quer mais, porque ele nos atraiu e nos convenceu e alterou uma coisinha aqui que os teólogos chamam de regência mental. A alteração da regência mental não significa que porque eu me converti, virei bonitinho, santinho, eu tenho um monte de defeito ainda. E o Senhor está trabalhando em mim, me santificando. Mas significa que alterou a minha vontade. O que eu fazia e não dava bolas, agora eu lamentavelmente faço ainda muita coisa que não devia. Só que não tenho mais prazer naquilo. Me entristece, me incomoda, me faz mal. Foi uma lavagem que o pastor fez, não tem nada a ver. É uma alteração da regência. Uma alteração da regência. Eu lhes contei uma vez que uma moça na nossa igreja, ela é madurona, e ela teve lá umas lutas, umas dificuldades, e ela foi num neurologista, um endocrinologista e um monte de médico aí para resolver o problema dela. E um desses médicos disse assim para ela: você precisa de relacionamento íntimo. Estou falando de forma mais eufemista. Nós temos menores aqui no auditório. E então ela disse assim: mas eu não posso, eu não sou casada. Sim, o que é que tem? É que eu sou cristão, eu sou evangélico. Aí, é o pastor que não deixa? Já lhes contei isso, né? Aí ela disse: ô doutor, desculpa, o senhor é um homem tão estudado. Eu sou uma mulher adulta, eu moro só, independente, ganho meu dinheiro e moro numa cidade de 3 milhões de habitantes. Eu faço o que eu quero. Nem sequer as pessoas poderiam me ver. E também não estou dando liga que me vejam, mas nem poderiam me ver. Doutor, o senhor pensa que o juiz está do lado de fora? Sabe por que é que eu não vivo como o senhor está sugerindo? Porque o meu juiz está do lado de dentro. Ele foi plantado na minha consciência. E como nós falamos ontem, temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo significa que a gente pensa tão bonitinho como Cristo. Significa que nós desistimos de pensar como o mundo e queremos pensar como Cristo. E foi uma obra que Ele fez dentro de nós. Amém. Você diz amém? Amém? Então nós somos atraídos para Ele. Interessante, vocês já viram que no tempo de chuva, os besouros que a gente não sabe de onde vem, são atraídos pela luz? No interior isso é muito mais forte, vocês entendem bastante essa linguagem. Talvez as crianças que nasceram na grande cidade, nos grandes centros, não percebam tanto isso. Mas é muito comum numa cidade menor, até uma cidade média como Itabuna, na região mais periférica, onde tem uma chácara, a gente perceber que é tanto besouro que aparece quando chove. E eles vão para a luz.
Agora, deixa eu perguntar a vocês. No dia seguinte, eles somem ou eles aparecem todos mortos debaixo da lâmpada? Todos mortos. Eles são desintocados dos buracos e atraídos pela luz para morrer. Mas eles não resistem à atração da luz. Quando Cristo nos chamou, nós não resistimos à atração e fomos. E neles morremos. Por isso Paulo diz, não existe mais eu, mas Cristo existe. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Em Cristo nós morremos para o mundo e passamos a viver para Deus. Morremos para a nossa vontade e passamos a viver para Cristo. Ele vem e altera a regência da nossa mente. E vivemos felizes porque vivemos para Ele. Devemos amar ao Senhor totalmente. É uma aliança de privilégios e responsabilidades. Ele nos atraiu. E Ele disse claramente, quando for levantado, atrairei muitos para mim. E Ele foi levantado na cruz. E nós somos como esses besouros atraídos pela grande luz que nos encantava. Quem diz amém? Amém. Pois bem, queridos, esse amor é um amor da aliança, ou um amor de aliança, de contato, de elo, de relacionamento, de casamento. Essa palavra está sendo dada em uma época em que o povo era muito acostumado com juras, com juramentos, com obrigatoriedade. Mas é proclamado que vai vir um Messias e um renovo, cujo amor vai ser um amor relacional. Se vocês se lembram, no primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo, Ele pega e manda que o vinho a água seja transformada em vinho nas tábuas da purificação. E é de um casamento. Então o Senhor Jesus está ali no seu primeiro milagre. Mas por que o primeiro milagre foi transformar vinho? Os pingunços dizem que vinho não é pecado, beber não é pecado, porque o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho. Não é esse o significado. Não é esse o significado. O significado não é simplesmente transformar a água em vinho. Não foi um significado espetacular. Transformar água em vinho é realmente um resultado espetacular, não é verdade? Eu chamaria a atenção de todo mundo se levantasse esse copo aqui, orasse e ele transformasse em vinho. Mas Jesus nunca teve essa intenção. Quando Satanás disse assim, pula lá embaixo e os teus anjos vão te aparar, o que é que Jesus disse? Todos vão te ver, você pulando e os anjos te aparando. O que foi que Jesus disse? Não tentarás o Senhor teu Deus. Tem o menor interesse de me exibir. Então Jesus não tinha interesse de fazer um milagre sensacionalista, transformar água em vinho e mostrar que ele era o cara. A propósito, quando Maria disse assim, faz alguma coisa, ele disse o quê? Não é chegada a minha hora, mulher. Você já pensou? Maria queria ali tirar forma. Ela tinha sido acusada de que era uma mentira, que era uma invenção. Na verdade ela tinha engravidado de um homem e ficava dizendo que foi do Espírito Santo. Se Jesus faz um milagre, todo mundo dizia, gente, não é que Maria tem razão. Então ela tinha uma ânsia de cuidar do lado dela. Santa de Deus, crente, serva de Deus. Mas você imagina que é uma moça ser envergonhada, vituperiada, zombada, dizendo, olha essa daí, imagina. Ela cresceu ela viveu dessa forma, humilhada. Até José, para recebê-la, só recebeu por quê? Porque um anjo veio acalmar o coração dele. Então ela certamente estava com sede de que Jesus fizesse alguma coisa, e Jesus disse, não, é a minha hora. Eu não vim para essa missão. Não vim para essa missão do tipo para me exibir ou para poder defender a honra da minha mãe. Eu não vim para isso. Eu vim para uma missão que você nem imagina o tamanho da minha missão. Eu vim derramar minha última gota de sangue pela salvação dos perdidos. Jesus nunca perdeu o foco. Quem diz amém? Amém. Então, quando Jesus transforma a água em vinho, ele está dizendo assim, não é talha de purificação. Não é um relacionamento de juras. Não é um relacionamento meramente formal, de se purificar na água para me agradar. É um relacionamento afetivo, amoroso. Eu estou preocupado com esse casamento, eu quero transformar essa água em vinho, eu quero trazer sentido à vida de vocês, eu quero trazer um relacionamento de amor com vocês.
O nosso amor com o Senhor é um amor de aliança. Você diz amém? Segundo, o nosso amor é um amor para ser aprendido. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para ensinar-vos, para os cumprirdes na terra que passais a possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos, mandamentos que eu te ordeno, tu e a teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Esses, pois, são os mandamentos e os estatutos e juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para ensinar-vos. O nosso amor para com o Senhor é um amor a ser aprendido. Nós crescemos em aprender a amar o Senhor. O amor que pura e simplesmente a gente trata assim, pelo Senhor, a gente se ilude, a gente pensa que esse é o grande amor. Uma vez eu preguei para vocês que o nosso grande amor pelo Senhor não nos garante fidelidade com Ele. Tinha alguém que amasse o Senhor mais do que Pedro? Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Pedro, Satanás me pediu para te peneirar, e eu estou intercedendo por ti. Senhor, esses todos podem até te abandonar, eu não. Lá na frente, Jesus, tu me ama mais do que estes todos? Tu disseste que não me negaria, me negou? Tu me ama mais do que estes todos? Então, Pedro tinha um amor? Tinha. Não era mentira dele. Ele não estava enganando, ele estava enganado. O amor dele não era o suficiente. Então, esse amor assim do tipo, eu vou morrer pelo Senhor, pode nos dar uma sensação de prazer, a minha personalidade é afeita a isso, sabe? Eu levanto a mão, eu choro, eu te amo, Senhor, mas eu sei que sou tão vacilão quanto Pedro. No primeiro aperto da minha vida, eu estou fazendo algo que eu não gosto, ou que não convém, ou que não agrada ao Senhor. Sim ou não? Esse amor normalmente está ligado a revelações especiais, a toques emotivos, a um derramado do Espírito. Pedro teve isso. Que é que vocês dizem ser o filho do homem? Um é Jeremias, outro é Isaías, um dos profetas Elias. E Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus disse, não foi nem carne nem sangue que te revelou. Que grande revelação você teve. 6 versículos depois, Jesus, estou indo para Jerusalém, convém que eu padeça por lá. Senhor, tenha piedade de ti mesmo. Não vai não, Jesus, arreda-te, Satanás. Poucos minutos antes, Pedro está tendo revelação do Espírito Santo. Tempos depois, está sendo usado pelo diabo. Não significa que Pedro estava possesso, mas a mentalidade de Pedro era o que o diabo queria. Quem não queria que Jesus morresse na cruz? Quem? O diabo. Que se Jesus não morresse na cruz, nós não seríamos salvos. Então Pedro está com a mentalidade do querer do diabo, logo depois de ter tido uma grande revelação do Espírito Santo. Então, grandes experiências e grandes revelações não revelam que o nosso amor para com o Senhor é fiel. Por isso, eu acho maravilhoso quando esse texto diz que o nosso amor é aprendido. A gente vai aprendendo, aprendendo. Uma certa vez, uma mãe me disse assim, a respeito de um dos seus filhos. Houve uma grande mudança. Houve uma grande mudança de um dos meus filhos. Porque declarava que me amava. Mas faltava isso ser efetivado em gestos, em detalhes, em preocupação, em zelo comigo. Entendeu como é? Nós declaramos que amamos ao Senhor, mas o texto está dizendo que esse amor é aprendido. A gente aprende a ser fiel nesse nosso amor. Quem diz amém? Amém. Se você observa bem, Pedro amava e disse, nunca vou te negar, vou até a morte. Quantas vezes você já disse assim, estou pronto para morrer por Jesus? Está pronto para morrer, mas não está pronto para engolir um desaforo. Está pronto para morrer, mas não está pronto para depender dele quando o dinheiro falta. Está pronto para morrer, mas diante de uma enfermidade nossa fé é balançada. É aquele amor desavorado. Mas a gente nega com a facilidade sem tamanho. Concorda comigo? Experiências espetaculares do tipo assim, ter uma revelação que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, como Pedro teve, nós temos. Em acampamento então, né?
Em acampamento a gente volta dizendo, agora eu sou crente para valer. Eu tive um batismo de fervor. Eu agora tive uma experiência, eu subi no monte, o fogo caiu e a gente volta e diz, vai pegar fogo. E a gente promete, faz juras com o Senhor, dizendo, Senhor, pode contar comigo. E o pastor faz um apelo, quem agora está firme no Senhor? E a gente levanta a mão, eu. A gente se sente Pedro. Se sente Pedro. Ainda que todos abandonem, até pastor Paulo, até pastor Tiago e Paulo abandonem, eu não abandonarei. Eu não. Não é verdade? E a gente está certo de que é isso mesmo. Mas como Pedro também, logo, logo a gente começa a fazer besteirinha, ou se esmorecer, e aí então, se a gente não tem cuidado, até entra em crise, dizendo, meu Deus, eu não era crente, será que eu sou um hipócrita, que eu estava tão firme e agora eu não estou mais? Não, não é isso. É a fragilidade do nosso amor desarvorado. Por isso, ele deve ser aprendido. A cada dia a gente vai melhorar. Você se lembra que eu disse ontem que fui no encontro G12, fui muito abençoado, mas teve algo que eu não pude digerir? Foi quando eles disseram, esses 3 dias não valem por 10 anos, isso não pode. Não pode. 3 dias não valem por 10 anos. Porque 3 dias de experiência com o Senhor é uma experiência parecida com a de Pedro. A gente tem revelação, a gente vê anjo, pode alterar a nossa vida muito. Quem diz amém? Pode alterar a nossa vida muito essas experiências, mas o que marca o nosso amor é a aprendizagem. É aprender a amar o Senhor. Estes são os mandamentos, estatutos e juízos que o Senhor mandou para vos ensinar, para que vocês aprendam a cumprir esses mandamentos na terra do Senhor vosso Deus. E ensine ele aos vossos filhos, andando, deitando, levantando e indo pelo caminho. E escreva nas batentes das portas, nas umbraias das portas, e na testa como testeira, como algo na fronte de vocês, para que vocês aprendam a amar o Senhor. Quem diz amém? Amém. Jesus disse assim, vocês amam o que não conhecem. Nós amamos, e vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Adora-se melhor quem conhece mais. Adora-se melhor quem conhece mais. Vamos falar juntos? Adora-se melhor quem conhece mais. Não estou nem falando de conhecimento intelectual, teológico, estou falando de conhecer o Senhor. Quem conhece mais, adora melhor. Como assim, pastor? Assim, às vezes a gente se interessa muito em dar às pessoas de presente o que a gente acha que é bom para a gente. Então eu vou hospedar alguém lá em casa, eu e minha esposa procuramos saber o que aquela pessoa gosta de comer. Porque se eu for dar uma dica do cardápio, vai ser o quê? Galinha caipira, picadinho de verdura, comida da fazenda. Minha esposa é uma quituteira de marca maior. Ela faz de comida da fazenda, prato francês. E estou falando sem exagero, realmente é uma grande quituteira. Então a gente procura saber, porque eu estou sempre achando como é que uma pessoa não gosta de picadinho de abóbora. Como é que uma pessoa não gosta de andu, de mangalô, ou de uma carne assada? Como é que alguém não gosta de galinha caipira? Então eu vou querer servir o que eu gosto. Mas quando você conhece a pessoa, e conhece mais ainda, você serve com o que a pessoa gosta. Por isso é bom conhecer o Senhor. Porque adora-se melhor quem conhece mais. Por isso o texto diz que devemos aprender a amar ao Senhor. Quem diz amém? Nós estamos aprendendo a amar ao Senhor. O amor da atração foi o amor da aliança. Quem diz amém? O Senhor nos atraiu, gente, a gente foi encantado. Eu já disse para vocês que quando eu conheci o Evangelho, primeiro eu me converti aos crentes. Eu nasci numa cidade que só tinha aquelas igrejas pentecostais tradicionais. Não tradicionais como igreja histórica, presbiteriana batista, mas o pentecostalismo tradicional, que seja, os primeiros pentecostais do mundo. Eu não quero citar nome de placa, mas os primeiros pentecostais do mundo. No interior, os pentecostais são muito mais fechados do que numa cidade maior. Era daquele tipo que até o que a gente considera assim, higiene, não era feito. Tipo, uma limpeza, uma asepsia, não era feito.
sobrancelha, nada. Um fio de cabelo para aparar a ponta, uma mulher não podia tirar. Então era tudo muito assim. E a palavra sempre era muito dura e muito forte, muito legalista. E tinha ainda mais alguns cultos que só quem era batizado podia fazer parte. E trancava a porta. E tinha muito barulho lá dentro. E eu era menino. E os católicos aproveitavam também para infamar e dizia que era o bode preto e o diabo que passeava ali dentro na hora daquele culto do barulho. Então eu fui criado pensando assim. Aí quando cheguei na idade de primeiro grau maior, que era assim que a gente chamava, ou seja, a partir da 5ª série, meus pais pegam toda a família e levam para a cidade vizinha, lá da Chapada Diamantina, a cidade de Ponte Nova, no Colégio Interno dos Americanos. E aí eu conheci os crentes americanos e os crentes brasileiros evangelizados pelos americanos. Primeiro, gostavam muito de esporte. As escolas dos protestantes americanos gostavam muito de esporte. Segundo, um teatro maravilhoso. O culto era obrigatório, mas tão maravilhoso que não pesava ir para aquele culto obrigatório. Era obrigatório, mas o capelão e os missionários saíam tocando com violão e com a bandinha, convidando todo mundo na sala, arrebanhando todo mundo na sala. Eu disse, que negócio maravilhoso. Depois eles eram extremamente simpáticos, e eu conheci, como minha professora, a mãe do Neilo. Uma pessoa maravilhosa. E logo depois, a avó do Neilo. Pessoas maravilhosas. As pessoas conheceram o Neilo. Então, eu me converti a esses crentes. Porque eu achei eles maravilhosos, diferente de tudo que eu imaginava. E aí me lembra o que diz a Bíblia, que na igreja primitiva, contava-se com a simpatia dos de fora, e Deus ia acrescentando os salvos. Contar com a simpatia. Não é a igreja agradar o mundo, mas usar de graça para que seja simpática. Porque Deus é extremamente simpático e atraente. Ele nos atraiu para Ele. Quer ver, entre aspas, abrir um parêntese, não entre aspas, mas abrir um parêntese, a simpatia de Jesus? É que criança amava Jesus. E criança despreza gente empanturrada. Criança tem uma sensibilidade que nós adultos não temos. Criança, até um adulto de costa, ele sabe se o adulto está bem-humorado ou mal-humorado. Eu fui diretor de uma escola, e já contei isso para vocês, quando eu botava meu pé na escola, que ele dizia, lá vem o pastor, e saía correndo, ele dizia, não tenho nada com Jesus hoje, eu estou mal. Quando eu botava o pé que eles vinham em cima de mim, pastor, deixa a gente usar a quadra. Normalmente era para usar a quadra na hora errada. Aí eu pensava comigo, hoje acho que eu estou legal com Jesus. Criança amava Jesus. Quando Jesus estava, as crianças corriam. Gente, Jesus pregava demorado demais, 3 horas, 4 horas. O povo levava lanche, porque sabia que Jesus passava dias no deserto pregando. Mas as crianças gostavam de Jesus. Imagina, um pregador demorado que as crianças gostavam. Tinha um negócio maravilhoso nele. As crianças gostavam de Jesus, os discípulos é que tentavam impedir. Eles diziam, para, Pedro, para aí. Não embaraçem as crianças não. Delas é o reino de Deus. Vem, deixa eu vir para mim. E pegava os meninos e botava no colo. E dizia, olha, se vocês querem entrar no reino de Deus, se tornem como elas. E ficava ali. E eu fico pensando que não era assim. Se vocês querem entrar no reino, não acredito que era assim. Aquele que pegava assim, deitava no meio e dizia, se vocês querem entrar no reino, tem que terminar com esses meninos aqui. Porque se fosse esse discurso ao céu, nenhum menino chegava ali perto. Né? Então, eu me converti aos crentes. E fui batizado no dia 12 de novembro de 1979, com 12 anos de idade. Pode pegar uma calculadora e fazer a conta da minha idade. Fui batizado na igreja presbiteriana, o batismo por aspersão, a igreja presbiteriana batiza por aspersão. E voltei para minha casa. E quando cheguei na minha casa, eu me ajoelhei e disse, Senhor Jesus, eu creio em Ti. Mas eu creio em Ti para valer. Porque esses crentes têm uma vida que me revelam que o Senhor é poderoso e maravilhoso. Agora, Jesus, entre em mim e faz eu experimentar o que eles experimentam. Me faz sentir o que eles sentem.
Orei e me cansei. Não me aconteceu nada. E eu dormi. No outro dia eu acordei, irmãos, o mundo era lindo. A minha alma estava inebriada. Eu costumo dizer que parece que ligaram uma turbina nas minhas costas. Nunca cessou. Nunca passou. E eu lembro daquela paixão. Era uma paixão desarvorada. O Senhor me atraiu a Ele. Eu estava ligado a Ele. Eu não queria mais nada no mundo a não ser o Senhor. Ele me saciava e me realizava. Mas eu digo uma coisa a vocês. A despeito de toda aquela paixão, eu ainda não sabia amar o Senhor. Eu amava, mas não tinha aprendido a amar. Eu amava de despertamento de amores. Eu amava de despertamento de emoções, mas eu não tinha aprendido a amar. Ama-se melhor quem conhece mais. Adora-se melhor quem conhece mais. Então, por isso que o amor é aprendido. Quem diz amém? Você está aqui aprendendo a amar o Senhor mais. Eu tenho uma oração que é praticamente uma reza. Eu repito direto. E certamente vocês, já depois que são minhas ovelhas, me ouviram orar 1000 vezes assim. Senhor, obrigado porque estamos aqui. Ministra a tua palavra sobre nós e nos transforma para sermos melhores para ti. Já me ouviram orar? Certamente quem me acompanhou em mais de uma pregação já me ouviu orar assim. Me faz melhor para ti. Oro diretamente assim. Porque eu sei que tem um monte de coisa em mim que não é bom. Então eu peço ao Senhor que me melhore para Ele. Eu quero sempre ser melhor para o Senhor. Sendo melhor para o Senhor, eu vou ser melhor para meus irmãos. Sendo melhor para o Senhor, eu vou ser melhor para o mundo. Sendo melhor para o Senhor, eu vou ser melhor para as pessoas naturalmente. Quem vira melhor para Deus, vira melhor para os outros. Porque não tem como melhorar para Deus e não melhorar para os outros. Porque aí é uma hipocrisia e é algo falso. Dizer que melhorou para Deus e não melhorou para os outros. Então, queridos, o amor é aprendido. Nós estamos aprendendo a amar o Senhor cada vez mais. Quem diz amém? Amém. Esse amor é um amor de aliança. Aquela paixão inicial. Tremendamente, o primeiro amor, o toque de Deus que nos atrai para Ele. Que faz um casamento, que faz um namoro. Esse amor é um amor aprendido. A gente vai crescendo porque aprende a amar o Senhor. E aprende como agradá-lo. E nos esforçamos para agradá-lo. Esse amor é um amor transformador. E que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atentem os cumpridos, para que bem te suceda, e muito te multiplique na terra que emana leite e mel, como disse o Senhor Deus de teus pais. O amor é um amor que transforma. Transforma porque o amor do Senhor nos alcança. Você diz amém? Amém? O amor do Senhor é aquele amor de Jesus que vai lá e busca o medroso, que vai lá e anda com o confuso, que vai lá e esclarece o duvidoso, tem paciência com Tomé, cheio de dúvidas. É o amor que vai atrás do frustrado, como foi atrás de Pedro, que diz, vou pescar. Não quero mais saber de pescar homens, vou pescar peixe, porque frustrou a chamada que Jesus teve para comigo. Vou pescar, vou fazer o que me dá na telha, vou fazer meu projeto anterior. Jesus vai lá e busca o frustrado e atrai para si de novo. Esse é um amor que transforma. O amor de Deus nos transforma. Que Ele não nos abandona, Ele insiste conosco. Ele diz, aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma lançarei fora. E aquele que o Pai pôs na minha mão, Satanás não arrebata. Nem adianta você dizer assim, o diabo vem me arrancar. O máximo que ele bota é o dedo dele em você e pirraça você, mas arrancar da mão de Jesus, nunca. Não porque você é bonzinho e está firme. Se firme, senão Satanás te tira, não tem nada a ver com isso. Se firme para que você seja crente, melhor. Mas porque Satanás pode tirar, nunca. Porque aí você não está comparando Satanás com você, você está comparando Satanás com Jesus. E Jesus disse assim, o mercenário quando vira o lobo, foge porque é mercenário. O mercenário, quando vê vir o lobo, que é o diabo, foge, porque ele não tem coragem de encarar o lobo. Mas eu não, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Ele foi e deu. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, Satanás, só por cima do meu cadáver. Porque eu dou a minha própria vida pelas minhas ovelhas. Você está entendendo bem? Então a garantia não é em você, a garantia é em Jesus. Amém. A garantia não é na minha fé, é em Jesus. Mas esse amor é transformador, porque o Senhor insiste em nos buscar e nos atrair para Ele.
Mas esse amor é transformador porque ele vem de Deus nos transformando, mas ele é transformador porque o nosso amor plantado por Deus dentro do nosso coração começa a nos alterar e nos mudar para servir o melhor. Ele é alterador pelos dois lados. Ele é alterador porque Deus vem de lá para cá nos transformando, porque nos ama, e ele é transformador porque de dentro de nós ele nos obriga a nos transformar. Sim ou não? Quantas pessoas mudaram de hábito porque casaram? Porque o amor é transformador. Quantas pessoas mudaram de hábito porque casaram? Porque o amor que tem pelo outro transforma. E o amor que o outro tem por ele ou por ela também transforma. Porque é amor paciente, zeloso e bom. Mas também o que sai de dentro de nós nos transforma. No começo tem dificuldade de transformar, depois a gente vai aprendendo a transformar e depois tem até alegria em transformar. Eu já não sou mais o mesmo, não só por causa da conversão, mas não sou mais o mesmo depois que casei. Interessante que eu aprendi até gostar no paladar do que não gostava. O amor é transformador. E porque nós amamos ao Senhor, nós vamos nos transformando. Quantas pessoas, gente, extremamente livres, à vontade, que gostava de passear, por amor à sua prole, aos seus filhos, mudaram tanto. Está vendo como o amor transforma? Mudaram tanto. Quantas pessoas extremamente egoístas, dentro da nossa família, nas nossas relações, ou quem sabe até nós mesmos, depois que aparecem os filhos, muda, meu Deus, como a maternidade, como a paternidade, mudar a fulano e fulano. Sim ou não? Ou eu estou enganado? Só acontece isso na família Oliveira Souza, ou quem sabe só lá em Vida Nova de Salvador, aqui em Vida Nova Itabuna não acontece. Tem gente até que diz assim, não vai dar certo para ser mãe não. Aquela menina não vai dar certo para ser mãe. E depois muda tanto, que meu Deus, eu não acredito que podia ser uma mãe desse jeito. O amor é transformador. Você imagina o nosso amor por Deus, nos transforma. Se nós o amamos de fato, nós somos transformados. Amém ou não amém? Amém. Porque, repito, o amor dele já nos transforma. Mas o nosso amor para com ele potencializa essa transformação. Nós vamos sendo mais flexíveis à transformação por causa desse amor. Ok. Amor transformador e amor exclusivo. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse amor é um amor exclusivo. É um amor exclusivo. Eu, quando menos maduro, costumava dizer à minha esposa, que era minha namorada, minha noiva, dizia, você é a pessoa que eu mais amo depois de Jesus. Não falo mais assim. Eu digo para ela, você é a pessoa que eu mais amo. E ela já sabe que Jesus está acima de toda comparação. Jesus não pode ser colocado sob medida. O nosso amor para com ele é exclusivo. Jesus não é o primeiro lugar. Alguém é o primeiro lugar. Jesus está acima de qualquer classificação de lugar. O nosso amor é exclusivo. E o amor do nosso cônjuge para com o Senhor é exclusivo. Também lhes contei que Davizinho, meu caçula, tem 16 anos. Ele sempre foi personalidade muito firme. E quando ele era bem pequenininho mesmo, acho que 3 anos, ele chegou, pai, hoje com 16 anos é do mesmo jeito que era quando tinha 3. Pouca conversa. Paula costumava dizer, Davizinho, você ri, porque eu nunca vi você sorrir e fazer Paula. Então ele chegou para o pai, eu agora entendo, como se fosse um homem feito com 3 anos, agora entendo que você ame minha mãe acima de todos. Eu falei, filho, o que fez você entender isso? Porque se você amar minha mãe acima de até nós é que vamos ganhar.
Porque você não vai se separar dela e a gente não vai ter pais separados. Às vezes um menino de 3 anos tem mais entendimento do que adultos. Se a nossa esposa amar ao Senhor mais do que a nós, ou em primeiro lugar, nós estaremos muito felizes, porque está amando a fonte de amor. Aleluia! Glória a Deus. E da fonte de amor receberá amor para amar a nós. Ó meu irmão, se tua esposa amar a Deus acima de tudo, será um esposo maravilhoso. Porque a fonte de amor vai transformá-lo em um esposo maravilhoso. Meu irmão, se a tua mulher amar o Senhor acima de tudo, será uma esposa maravilhosa. Porque a fonte do amor há de transformá-la. Porque o amor do Senhor não é egoísta. O amor do Senhor não é egoísta. Nós amamos a Deus, Deus não tem carência nenhuma, não precisa ser amado, Ele é Deus, absoluto. Ele quer o nosso amor para nos transformar, porque nos ama. Na relação com Deus, só nós ganhamos. Lembra da musiquinha que eu contei a vocês quando me converti? Eu sou sócio de Deus, sou muito feliz. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Nessa sociedade, quem ganha sou eu. Nós temos uma sociedade com Deus, temos uma aliança com Deus, e até o que a gente entra nessa sociedade já foi Ele que deu. É como se Deus dissesse assim: vou botar um dinheiro na tua conta para você ser sócio comigo, mas como você não tem nada, eu vou botar um dinheiro na tua conta. Se eu dizer, eu quero fazer aliança contigo, parceria contigo, mas você não tem nada, então eu vou te encher de amor, vou te encher de fé, então você vai ser meu sócio com recursos que eu mesmo te dei. Nós só ganhamos. Então é amor exclusivo. O Senhor não é o primeiro amor. O Senhor é acima de todo amor. É o amor para com aquele que nos atraiu. É o amor para com a nossa própria existência. Sem Ele não existimos, sem Ele não nos movemos, sem Ele não temos descanso, sem Ele não temos alegria, sem Ele não temos cura, sem Ele não temos paz. Sem Ele, a quem nós mais amarmos, vai ser um amor egoísta e horrível. Sem estar ligado na bacia, na fonte, nos caudais, no rio de amor, o amor que a gente tem pelos outros é um amor todo torto, distorcido, extremamente humano, animal, terreno. Mas se estivermos centrados no amor de Deus e alimentados pelo amor de Deus, esse amor transformador vai nos fazer melhores para os outros todos. É por isso que Jesus, quando falou a Pedro, o fracassado e frustrado, disse assim: Pedro, tu me amas? Jesus não perguntou: tu amas a minha obra? Tu amas a igreja? Tu amas ovelhas? Mas tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas mais do que estes todos? Pedro muito se entristeceu, porque ele disse nessa pergunta: Jesus, na terceira vez, já está indo fundo. E muito se entristeceu e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que meu amor é ruim. Tu sabes que meu amor é terrível, mas ele é todo teu. O que Pedro está dizendo é o seguinte: Senhor, é isso aí. Esse meu amor é ruim, não é como o teu para comigo, mas é teu. Ou seja, me ensina a te amar. Ou seja, me altere, me mude. Aí Jesus disse: cuida das minhas ovelhas. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Orem para que o pastor de vocês amem mais ao Senhor do que a vocês. Eu conheço muito pastores dizendo: Senhor, me dê amor pela obra. Amor. Eu conheço gente que ama a obra, mas se não amar o Senhor, vai tombar. Porque quando nós amamos a obra mais do que o Senhor, a obra começa a ser um projeto pessoal. Sim ou não? Começa a ser nosso império, nosso projeto pessoal. Temos que amar ao Senhor acima de tudo, porque essa obra é dele, não nossa. Somos só mordomos. Entendeu porque o Senhor diz a Pedro: tu me amas? É interessante que Jesus, ao invés de dizer: Pedro, tu me amas, e Pedro diz assim: te amo, Senhor, então traz lá para mim um banquete. Não é assim que a gente faz com os filhos? Ou com a esposa? Moça, me ama? Te amo, neguinho. Moça, meu, estou com sono, já disse que eu te amo. Por favor, fecha a janela ali para mim, pega um copo de água. Tá? E Jesus não, Jesus, tu me amas, Pedro? Sim.
Então, se você me ama, cuida das minhas ovelhas, tá? Então, nós precisamos amar ao Senhor acima de tudo. O pastor que ama ao Senhor acima de tudo, que tem um amor exclusivo para com o Senhor, será um pastor abençoado. Será um bom pastor. Por último, amor pleno. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Não é um amor pela metade, é um amor pleno. Não pode ser um amor sentimental somente, também, mas não só sentimental, de todo o coração. Coração aqui está no lugar de centro das emoções. Não é. Cientificamente, não é. Mas culturalmente, para os judeus, é o centro das emoções. E nós temos essa influência judaica. Nós, por exemplo, os ocidentais, por causa do cristianismo, os ocidentais, até que não são cristãos, mas por causa da grande influência do cristianismo que veio do judaísmo, entendem que o coração é o centro das emoções. Não é verdade? Então nós entendemos que quando a gente quer agradar alguém, sei lá, compra um cartão de coração. Ou compra um coração assim, de braços abertos, uma almofadinha. E então agora está até na moda fazer um coraçãozinho assim. Cientificamente o coração não tem nada a ver com isso. O centro das emoções é a mente. Mas por causa dos judeus que criam que o centro das emoções é o coração, o cristianismo bebeu na fonte dos judeus e o ocidente é aculturado pelo cristianismo, enquanto o oriente por religiões orientais, e o cristianismo também já chegou lá. Mas aqui no ocidente o cristianismo, né, é quem dominou pela Igreja Católica, pela a propagação também depois da Reforma e dos protestantes, até que não é cristão, por conta da força cultural, acredita-se no coração como centro das emoções. E aí então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou seja, de toda a tua emoção, e de toda a tua alma. Centro das emoções do coração e alma, centro da emoção, centro da espiritualidade, centro da intelectualidade. A alma, a mente é centro de emoção, centro de sentimentos, centro também de memória, de intelectualidade. Então está dizendo assim: ame ao Senhor de toda emoção. Vá às lágrimas por Ele. Seja apaixonado por Ele. Fala, glória a Deus. Aplauda, ame, mostre esse amor. Gente, eu amo tanto a Jesus. Amo tanto a Jesus. Meu discipulador, ele é meio sequinho, assim, tão de magrinho como de sequinho, assim, meio sequinho, meio durinho, né? Tão durinho que uma vez um colega chegou e falou assim: meu irmão, ore por mim, porque apareceu um demônio lá, um cara endemoniado, e o diabo dizia que ia me matar. Ele disse: o que quer o quê? Ele é de Natal e ele fala com esse sotaque: o que é que você quer? O pastor que o diabo não quer matar, tá bom de morrer. É verdade, né? Um pastor que o diabo não implica com ele, o cara não está incomodando nada. Mas também não é a forma de falar. Mas tudo bem, meu discipulador ninguém é perfeito. Mas apesar dele ser sequinho, ele é cheio de graça com o Senhor. Cheio de graça. Ele joga beijo para Jesus. Ele é mestre em física, ele é mestre em psicologia, ele é bem formado, mas ele joga beijo para Jesus na rua. Quando nós fizemos uma visita na Coreia, a gente estava junto numa caravana de 80 pessoas, ele foi, eu vim para Salvador e ele ia para o interior da Bahia antes de voltar para Natal, e ele ia ver a esposa que estava no interior, e nós ficamos 21 dias na Coreia. Ele estava cansado e com muita vontade de ver a esposa, não comprou a passagem na rodoviária na hora que, antes, quando foi, e chegou para comprar. E ele disse: Jesus, me providencia uma passagem, que eu te encho de beijos. É a oração dele. Aí ele foi lá e disse: me dê uma passagem, moça, para Cafarnaum. A moça disse: não tem. Quando ele está saindo, chegou a senhora, ele encostou perto daquela senhora, teve aquele discernimento de que devia aguardar. A senhora disse: eu quero trocar essa passagem porque eu não posso viajar hoje, é uma passagem para Cafarnaum. Ele: pera aí, não precisa vender para essa mulher, para a moça não, me vende logo aqui. Ele comprou e pagou a moça. Aí quando ele vai na escadaria, ele lembrou. Então ele chegou na rodoviária e disse: pode todo mundo me chamar de doido. Jesus, eu
pra ti, saiu jogando queijo. Então é um amor de afeição, mas é amar de todo o coração, com calor de alma, mas é amar com sabedoria, com intelecto. Nosso amor prudente e inteligente é para o Senhor. Quem diz amém? Amém. Devemos pensar para amar ao Senhor. Amamos de coração, mas amamos também de pensamento. Isso agrada a Deus. Se eu ferir meu irmão, agrada a Deus, vou recuar um pouco. Vou pensar um pouco. Não é só amar ao Senhor. Às vezes tem pessoas que dizem assim: o que me importa é meu Deus. Inclusive tem uma música que diz aí, né? Eu quero é Deus, estou nem aí. Como é que eu posso ficar nem aí para o meu próximo? Como é que eu posso ficar nem aí para a minha família? Eu tenho que estar aí para os outros, porque isso é a parte intelectual do amor. E o Senhor Jesus disse que quem deixar de fazer a um dos pequeninos, deixou de fazer para ele. Também entendo que a música é poesia, viu? Também entendo. E a poesia tem uma licença, né? Tem uma licença para você se declarar. E não estou reclamando disso não, viu? Sinceramente, não estou reclamando. Eu só estou dizendo que tem pessoas que passam da poesia e vivem essa realidade, não está nem aí. Tem que estar aí. Tem que estar aí. Você tem que usar da sua inteligência para amar o Senhor. Tem que amar da sua inteligência para amar o Senhor. Usar da sua inteligência para amar o Senhor. Quando, hoje aí estava conversando lá de uma figura da família de Paulo, mas quando uma mulher chega para o marido e diz assim: você me ama? Normalmente os homens são muito simples. Mas que pergunta! Se eu não te amasse, eu não estava contigo. Porque para o homem é matemático assim. Se está junto é porque ama. Mas eu queria dizer uma coisa: se fosse um encontro de casais, eu ia dar umas lições para vocês. O que ela está querendo é que você dê um beijo. O que ela está querendo é um abraço. Olha aí. O que ela está querendo é dizer assim: te amo sim. O que ela está querendo é que você leve flores à noite. O que ela está lhe pedindo alguma coisa. Porque a mulher que pergunta você me ama, ela está provocando uma reação. Porque mulher não é boba. Se ela descobrir que o marido não ama mais, ela não faz essa pergunta. Essa pergunta é manhosa. Já contei para vocês de Glenn. Glenn é o filho da Edmeia Williams, uma missionária, amigona do nosso coração. E a Edmeia me contou isso e eu dei muita risada. Né? Ela disse que Glenn chegou assim: minha mãe, eu estou apavorado com a Lindinha. A Lindinha, eu não entendo a Lindinha. Eu abraço a Lindinha e ela diz: peraí. Quando eu não abraço a Lindinha, diz: me dá um abraço, você nunca mais me abraçou, tá frio. Não entendo. Aí a Edmeia diz: Glenn, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Você vai sofrer muito porque você está querendo entender sua mulher. Desista de entender. Desista de entender. Porque Deus botou uma mulher na tua vida para ser amada e não para ser entendida. Ame. Desista de entender. Amém? Então, queridos, é o amor intelectual, além do amor afetivo. Você ama. Mas tem que ter inteligência para declarar esse amor, para zelar por esse amor, para dizer não ao filho, para dizer sim, para isso, para aquilo outro, para recuar, para deixar de fazer, para fazer. Tem pai que ama, o que o menino não quer, deixa fazer porque ama. É um amor que passou só pelo sentimento, não é um amor que passou pela razão, pela mente, pela honra. Não sabe dizer não sabe impor limites. Ele diz sim sempre, porque o amor é só sentimental, não é o amor que pensa no que é melhor. Então o texto está dizendo que é para amarmos ao Senhor de todo o coração, calor puro, amém? Paixão por química. Mas além disso, amar ao Senhor com a nossa inteligência. Fazer isso é bom ou não? Eu não sou um desarvorado amando a Deus assim de qualquer maneira, passando por cima de todo mundo. Minha mãe não entende porque eu sou evangélico. Ela que se dane. Fui salvo aquela incrédula perdida. Você não aprendeu a amar ao Senhor. Tem que aprender a amar o Senhor e dizer: meu Senhor, como o Senhor foi misericordioso comigo, eu sei que o Senhor será com a minha mãe. Eu vou chegar bem cedo.
Eu vou chegar bem, eu inclusive pedi ao pastor e vou explicar à igreja que antes do último cântico eu vou embora. Porque senão minha mãe vai ficar apavorada. Eu vou primeiro ganhar o coração dela. É amar o Senhor com mente, com inteligência. Lhes contei uma vez que preguei aqui que normalmente as mães dizem: olha, pastor, esse menininho inteligente, ó, para ganhar dinheiro. Inteligência não é para ganhar dinheiro, inteligência é para amar o Senhor. Para amar o Senhor. E ganhar dinheiro é para amar o Senhor. Então, se a inteligência for usada para ganhar dinheiro, seja para amar o Senhor. Nosso amor por Ele é exclusivo, por isso tem que ser pleno. Amor de coração, amor de alma e amor de toda força. Vamos falar? Amor de toda força. É o amor sacrificial. Quer ver uma coisa? Você trabalha a semana toda. Aí tem um trabalho de evangelização para levar pessoas que não conhecem o Senhor para o Senhor. Qual é a vontade que a gente tem? Dormir. Levantar cedo para orar. Gente, a cama abraça a gente. É a única hora que a cama cria braços é quando a gente levanta para orar. Vai, ainda fala e sopra assim no ouvido. Ó. É ou não é? Temos que amar o Senhor de toda força. Vamos reagir. Vamos servir ao Senhor. De toda força aqui é suar a camisa. Eu lhes contei e repito, porque é maravilhosa essa experiência. Pastor Antônio Elias, que já faleceu, já era bem velhinho. Nós convidamos para ele pregar lá em João Dourado, na igreja presbiteriana, onde eu era pastor. Estávamos reunidos os pastores, ligamos para ele. Dona Maria José atendeu o telefone. Ele andava de avião, mas ela não. Ela tinha medo de avião, por um motivo lá dela. Então, ela disse: olha, Elias vai de avião. Eu não viajo de avião, nós temos que ir de ônibus. Vocês compram uma passagem de ônibus, um ônibus confortável para a gente ir, lá do Rio de Janeiro. E assim, eu poderia deixá-lo ir só de avião, mas não posso. Ele é mais velho do que eu, 13 anos, eu estou com mais vigor físico, eu tenho que controlar Elias. Se os jovens fizerem uma vigília, ele vai querer ficar. Quando terminar o culto e tiver um lanche, ele fica ali junto. Ela dizia no telefone. E se os jovens ficarem contando piadinhas, ele vai ficar dando gargalhada. E se os jovens começarem a fazer um monte de pergunta bíblica, meu Deus, se fizer uma pergunta, esse homem, ele amanhece o dia. E aí ela usou uma expressão, gente, nunca vou esquecer. Porque as lágrimas vieram nos meus olhos na hora. Ela disse assim, com aquela voz trêmula e aquele sotaque mineiro, que muito embora morando no Rio, ela é mineira, pecadora maravilhosa. E ela disse assim: pastor Renato, o meu marido tem anseios na alma que o corpo não aguenta mais. Foi alguém que serviu ao Senhor com toda a força. Paulo diz assim: eu tenho me gastado em favor de vós e ainda me deixarei gastar mais e mais. Amar ao Senhor com o coração, amar ao Senhor com o nosso intelecto, com as nossas faculdades mentais, e amar ao Senhor com nossa força, com o nosso sacrifício, levantar cedo, visitar, proclamar, abençoar, visitar, impor as mãos sobre os outros, cuidar dos feridos, usar a nossa força para servir ao Senhor. Eu disse a vocês que pastor lá em João Dourado, e a professora Edmeia Elimas costumava dizer o seguinte: Deus anda atrás de um louco para fazer uma grande obra. E aqui em João Dourado ele encontrou uma igreja de 600 doidos. Então, que obra ele vai fazer? E eu costumo dizer que aqueles irmãos, se eu dissesse assim: meus irmãos, vamos empurrar a torre lá para o fundo, eles botavam as mãos: vamos, pastor, vamos empurrar. Empurrar uma torre enfincada ali há 100 anos, a igreja é centenária. Mas eles empurraram. Mas tem crente que, se o pastor disser: vamos fazer isso, pastor, não bote o chapéu onde a mão não alcança. Ora, jacaré, sai dessa lama, põe uma escada e sobe e tira esse chapéu, meu Deus do céu. Sirva ao Senhor com força. Amém? Vamos fazer isso? Pastor, devagar, pastor. Vamos fazer a broa do tamanho da boca do forno. Meu Deus, pelo amor de Deus, vamos seguir ao Senhor com toda a força, arrebenta a boca do forno, aumenta o tamanho do forno e bota essa broa lá dentro. Servir ao Senhor com toda a força.
A nossa força é para o Senhor. Quem diz amém? Amém. Devemos chegar na velhice dizendo assim: eu ainda quero fazer alguma coisa, muito embora meu corpo não me aguenta mais, mas eu quero. Amém, amados? Amém. Eu me lembro de Caleb, né? Caleb, quando chegou para pegar a sua possessão, disse: olha, Josué disse que uma parte era minha. Ah, você já é velho, 84 anos, não vai dar conta não. E ele disse: eu ainda tenho a mesma força de quando eu fui um dos espias. Aí tem um irmão lá no sertão, ele fala naquele sotaque bem pesado, ele diz: então Caleb chegou e disse assim para Josué: joga aqui nos meus peitos, que eu tenho a mesma força de quando eu era menino. Vamos gastar as nossas forças pelo Senhor. Quem diz amém? Amém. Por que você diz assim para sua mãe: Tiago, mamãe, uma pia de prato está lá, você não gasta uma gota de suor para lavar os pratos para a velhinha? Te amo, meu irmão. O irmão está de madrugada precisando de você, você não tem coragem de levantar um pouquinho mais cedo para ajudá-lo? Que amor é esse? Às vezes o nosso amor para com Deus é assim, né? Te amo, mas um amor preguiçoso, que não se esforça. Nosso amor tem que ser um amor apaixonado, um amor intelectual, mental, inteligente, não de bobo, mas inteligente, que não pisa nos outros, que não machuca os outros, que não dá mau testemunho, que pensa antes de dar mau testemunho. É um amor na mente e um amor de força, de se gastar pelo Senhor. Quero terminar citando meu irmão querido, Ronaldo Lidório. Ele diz assim: a principal missão da igreja não é louvar a Deus, não é proclamar o Evangelho. A principal missão da igreja não é nem influenciar no seu contexto. A principal missão da igreja é morrer. A principal missão da igreja é desglorificar a si mesmo para glorificar a Cristo. É a principal missão da igreja. Vamos nos desglorificar, vamos nos esvaziar, vamos abrir mão de tudo para que Cristo seja tudo em nós. Vamos ficar de pé? A Ti, Senhor soberano, a Ti, Senhor glorioso, entregamos a nossa vida, rendemos o nosso coração a Ti. Todo amor que temos é Teu, Senhor. Um amor de aliança. Com o Senhor temos aliança. Com o Senhor temos relacionamento. Não é um flerte, é um amor de aliança. Uma aliança no altar, onde o Teu Filho foi imolado por nós. Uma aliança no altar, e no altar de sacrifício louvamos o Teu nome. Uma aliança selada com sangue, uma aliança selada com o sangue do Cordeiro, do Senhor. Nosso amor por Ti, Senhor, é um amor de aliança. É um amor, Senhor, a ser aprendido. Queremos aprender dia a dia a amar o Senhor, dia a dia a sermos melhores para Ti. Aleluia! O nosso amor para contigo, Senhor, é um amor transformador. Primeiro porque o Teu amor nos transforma, mas o tanto que nós te amamos nos leva a querermos melhorar sempre para Ti e para os outros. O nosso amor para contigo, meu Senhor, é um amor exclusivo. O Senhor é o nosso mais que primeiro amor. É o nosso amor acima de todo o sentimento que devemos ter pelos outros. Amamos a Ti, porque temos ouvido, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Temos o Senhor como nosso único Senhor, como nosso único dono. O nosso amor por Ti, Senhor, é um amor pleno, porque queremos amar o Senhor com as nossas afeições e sentimentos. Queremos amar o Senhor plenamente com a nossa inteligência e queremos suar a nossa camisa em Te amar, em Te servir, em fazer algo que demonstre para o Senhor o nosso amor. Senhor, nós sabemos que enquanto Te amamos, nós é que ganhamos. Porque o Senhor não se torna melhor, nem o Senhor tem qualquer carência para precisar ser amado. Mas é quando Te amamos que nós somos transformados de glória em glória e de fé em fé. Queremos Te amar, Senhor, seremos mais centrados, seremos mais amadurecidos, seremos mais curados, seremos melhorados por amar o Senhor. O amor do Senhor para conosco e o nosso amor para contigo nos põe no trilho. Louvado seja o Teu nome. No nome do Senhor Jesus.
nós te agradecemos e abençoamos os teus filhos aqui. Quero abençoar essa igreja aqui em Itabuna. Abençoar Paula, Tiago e Sofia. Abençoar toda a liderança com eles. Abençoar todos os irmãos que trabalham aqui nessa congregação. Todos os recém-chegados. Que todos sejam muito abençoados. E aqueles ainda que não chegaram, mas que o Senhor vai destinar para aqui, derrama a tua bênção. Quero abençoá-los com a bênção do Senhor. Quero abençoá-los com a minha bênção. A minha bênção libero sobre eles. E que a graça gloriosa do Senhor venha nesse lugar. Levanta a luz do teu rosto sobre o teu povo. Tenha misericórdia do teu povo e dê ao teu povo a tua paz. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. E o amor de Deus, nosso Pai, que levantou Jesus dentre os mortos. A comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, agora e sempre. Amém. Pode sentar um pouquinho. Glória a Deus. Amém, amado. Quem foi abençoado, diga amém. Amém. Deus falou com você.